Final do ano sempre é aquela época, a tal fase de você revisar os objetivos, os planos, as metas que você se colocou, tentou cumprir e também de planejar, organizar e pensar nessas metas, nos objetivos para o próximo ano. E aqui a gente vai falar então sobre essas metas na sua alimentação. Eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. Então, eu sei que nessa fase você fez milhões de promessas ou está fazendo milhões de promessas para o próximo ano em relação à atividade física, à alimentação, à saúde, ao seu corpo. E antes de falar sobre isso, eu quero também te perguntar. Lá em 2022, em dezembro de 2022, janeiro de 2023, você fez alguma promessa, algum objetivo, criou alguma meta sobre esses tópicos da alimentação, da atividade física, do seu corpo, da sua saúde e esses pontos? E como foi esse processo durante todo esse ano? Como você consegue se avaliar, revisar o que você passou, revisar esses tópicos e como fica para você essa sensação do que você fez, de como foi passar por isso todo esse ano? E agora me responda, para 2024, você também tem os mesmos objetivos, metas, sonhos que você tinha o ano passado? Bom, é ótimo ter metas, acredito até mesmo que é isso que nos motiva a estar em ação, em movimento, né? Porque a vida é isso, a vida é estar em constante conquista, evolução, em ação, né? A vida precisa dessa vida. E que, claro, é muito bom ter objetivos, não só na alimentação, né, na sua saúde, mas também financeiros, profissionais, de viagem, pessoais, no relacionamento. É muito bom porque é importante para nós, como ser humano, ter essa realização, essas conquistas, né? E a gente sabe que, na verdade, a questão toda é muito mais o processo, aquilo que você vive no dia a dia, do que chegar lá naquele dia conquistando aquilo que você queria. Aquilo que você viveu para chegar lá é o que, de certa forma, significa mais, apesar da gente não perceber isso tão claramente. A associação que eu sempre faço para as minhas pacientes é em formatura. Talvez você já passou em algum momento da vida por isso, ou viu alguma pessoa se formando no ensino médio, né, no fundamental, que é no ano, na faculdade, ou em qualquer outra área, né, qualquer outro momento da vida. Aquele momento da formatura em si passa e até é sim simbólico, significativo e tal. Mas o que fica é muito mais tudo que você viveu naquele processo até chegar aquele dia que vai juntar tudo isso e mostrar, trazer esse significado da formação, né? Que você cumpriu aquilo ali. E vai ser assim também na sua alimentação. Só que eu também sei que é muito ruim não conquistar os nossos objetivos, as nossas metas, né, os nossos sonhos. Isso também acontece do lado daqui. E essa não realização, ela pode vir por vários motivos. Porque as coisas mudam realmente e o que eu pensei lá em janeiro já não faz mais sentido em março e tá tudo bem. Às vezes eu nem preciso e nem quero mais conquistar aquilo que eu planejei. Às vezes é porque a gente realmente não fez planos. Então, eu quero me planejar para viajar. Mas eu não fiz nenhuma organização para isso. Então realmente não acontece. Ou então, a forma de conquistar esse objetivo, essa meta, não está sendo boa, não está sendo assertiva e por isso você não consegue conquistar. Eu vejo que esse é o principal ponto que impede as pessoas de terem os objetivos conquistados na alimentação, na atividade física, nessa questão de saúde e de mudança. Até porque eu quero fazer você refletir. Talvez não seja somente esse ano, 2023 para 2024, que você tem os mesmos sonhos que você ainda não conseguiu conquistar. Eu vejo aqui no consultório que os objetivos, geralmente, de alimentação, de peso, de corpo, de saúde, sempre estão ali mordendo as pessoas, né? Sempre estão indo atrás das pessoas por muito tempo. E será mesmo que isso é um bom sinal? Será mesmo que a gente não precisa parar e repensar? Então, na verdade, esse vídeo é para isso, para te ajudar a alinhar todos esses tópicos e conseguir colocar todos esses sonhos que você tanto deseja em ação.
Bom, então quando a gente fala sobre metas na alimentação, os maiores motivos de não conseguir colocar isso em prática é que são metas geralmente restritivas, extremistas, metas não claras, você vai entender mais isso. São metas que você não acompanha e são situações que você tem dificuldade de lidar quando elas fogem daquilo que você planejou. Isso te impede de continuar no processo. Vamos entender um pouco mais sobre cada ponto. E aqui, para os meus pacientes, eu nem gosto de trazer o termo metas. A gente usa muito combinados e compromissos. Primeiro, porque eu acho que flui muito melhor, encaixa muito melhor com aquilo que eu acredito de uma alimentação mais leve e sem culpa. E porque eu quero ser diferente mesmo, eu não quero ter os mesmos termos de uma nutrição tradicional. Então eu te convido também a encaixar muito mais compromisso no seu dia a dia do que metas, ok? Sugestãozinha. Essas metas que você cria são restritivas e a gente vai deixar de passar por isso porque você percebe um problema. Ah, eu como doce todo dia, como muito doce. Meu problema é o período da noite. Então elas são restritivas porque você começa a não poder, não dever, evitar, proibir, não comer. Restrição, o seu corpo não consegue lidar, a sua mente principalmente, o seu cérebro, não consegue lidar com essa proibição. Não é à toa que já tem o ditado, proibido é muito mais gostoso. Então, por haver essa restrição, que você não consegue manter essa meta, que na verdade pode ser um compromisso com você, com essa área da sua vida e de uma forma mais flexível. Eu não tô querendo dizer que se você percebe que você come realmente doce de uma forma descompensada, descontrolada, você não deve fazer nada. Pelo contrário, se isso realmente está acontecendo, a gente pode e precisa resolver. Só que não é evitando de comprar, fugindo da comida, não saindo para não entrar em contato com esses alimentos que você vai conseguir resolver essa questão. Essas metas, então, elas são extremistas porque já junta com essa ideia da restrição, que é o que a gente quer de novo evitar. Ser extremista é ser 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Então, essa semana eu fiz vários compromissos, vários objetivos, de uma forma diferente que eu realmente gostaria de fazer a longo prazo. Mas hoje eu acabei não conseguindo e comi mais rápido, comi mais que eu precisava, comi um doce diferente, um alimento diferente, sem prestar atenção, mesmo sem fome, descontei na comida. Então eu vejo um momento como algo que reflete todo o meu dia a dia, tudo aquilo que eu fiz, sendo que não. Um momento é um momento. Aquilo que você vive de base, de recorrência, de frequência, é aquilo que vai te dar uma resposta a longo prazo e não a sua exceção. Mas se você vê isso aqui, esse 8 como 80, você transforma aquele 80 em 8. E assim você não sai do lugar. Depois, as suas metas podem não estar sendo claras, por isso que você não consegue colocar em ação. Por exemplo, quero fazer mais atividade física, quero comer mais salada, quero comer menos doce, quero exagerar menos à noite. Então tá, ela não é clara porque você traz isso muito generalizado. É como se eu falasse assim, quero ler mais livros. Quantos livros? Como que você vai ler esses livros? Com todo dia? Com qual frequência vai ser isso? Como você vai acompanhar que você leu? Você vai fazer um resumo? Você vai postar em algum lugar? Como que vai ser isso? Então você só coloca como meta, eu quero fazer mais atividade física. Mas qual tipo? Qual horário? Como você vai colocar isso em ação? Você já tem roupa para isso? Você consegue encaixar isso na sua rotina? Qual atividade física que você gosta, que você tolera? Quanto tempo vai durar? Quantas vezes na semana você vai fazer? Se você não tem essa meta clara, ela não consegue se tornar um compromisso na sua vida. Então, para com essa ideia de quero comer mais fruta. Você pode comer mais fruta, mas que tal você trocar então essa meta por um compromisso que seja de comer 2 frutas por dia, comer 3 frutas na semana que seja. Rafa, mas é muito pouco. Mas para de comparar também. Entende aonde você está e aonde você gostaria de chegar com esses objetivos. Talvez 3 para mim pode ser pouco, para você pode ser muito, pode ser o ideal, pode ser o suficiente e por isso não deve ter essa comparação.
Então lembra, se essa meta não for clara, se esse compromisso seu não for claro, você não vai conseguir manter, você vai se frustrar, você vai querer aquele famoso chutar o balde, dane-se, mês que vem eu começo, semana que vem eu começo, o tempo vai passar, 2025 vai chegar, você não vai ter conseguido colocar em ação, vai estar vendo mais um vídeo meu falando sobre isso, pois o ponto é você acompanhar. Então você pode comprar um plannerzinho, fazer um cronograma de hábitos, né, um acompanhamento de hábitos. As minhas pacientes têm isso, recebem isso no começo do ano, às vezes durante os meses eu vou relembrando, para que elas possam ali, como você também pode fazer, colocar como se fosse um checklist. Quais são os objetivos, os compromissos? E aqui eu faço mais um parênteses também para te relembrar que você não precisa lotar aquela lista, colocar 65 mil objetivos, mas você pode refinar, colocar ali 5 que serão os mais importantes, 3, 2, 1, o quanto você sente que realmente faz sentido para você. E ali você pode colocar, às vezes com 2 cores de canetas, os dias que eu fiz, os dias que eu não fiz, você pode anotar o número, eu quero aumentar a ingestão de água para 1 litro por dia. Então coloca se foi 1 litro, se foi 1,5 litro, se foi 2, se foi meio. Anota às vezes para chegar ao final daquela quinzena daquele mês, você saber o que aconteceu. Aqui no consultório, eu também como nutricionista e dona, né, de certa forma, da empresa em si, que é o consultório, também preciso fazer as minhas análises de métricas, né, de como foi o ano em relação à procura de atendimentos, ao financeiro, aos horários que eu fiquei trabalhando, os horários que eu tive ali de descanso, as minhas leituras, os estudos, os cursos que eu fiz. Então eu preciso analisar isso, isso também pode vir na sua alimentação. Só que você não precisa fazer isso somente depois de 12 meses, até porque acompanhar o que você está fazendo te fortalece a continuar em ação. É aquela sensação, aquele senso da autoeficácia, de estar em movimento te ajuda a continuar em movimento. Faz sentido? E o ponto número 5 que eu falei é o fato de você perceber que as coisas fugiram daquilo que você planejou. Talvez você tenha até conseguido cumprir tudo isso, de não ter uma meta extrema nem restrita, dela ser clara, de você estar acompanhando e ainda assim às vezes as coisas deixam de acontecer, foge daquele controle do seu combinado, do seu planejamento. Isso é normal acontecer. Se você enfrenta isso como uma falha, um erro, um problema e impede de continuar fazendo, né? Você mesma se coloca ali uma pedra para não continuar, já que eu não fiz, e tem essa dificuldade de lidar com as falhas e recaídas, é um grande problema. Porque você não vai conseguir ter essa resposta que você tanto quer agora em dezembro, se você viver isso, por exemplo, de não continuar, não dar sequência, ainda que tenha dificuldade, tenha essa falha, tenha tido esse erro, lá em fevereiro, por exemplo. Agora, se você percebe que isso aconteceu em março, percebe que as coisas estão engatinhando para voltar, que tem uma possibilidade de retornar, que vai ficar diferente, que às vezes você não gostaria de ter feito, mas que no próximo dia, na próxima semana, na próxima refeição você já pode voltar a fazer, te ajuda a agora, em dezembro, ter um resultado mais assertivo, mais esperado naquilo que você realmente queria. Então, cada um tem uma maneira específica de encerrar e iniciar o ano. Com esse vídeo eu também quero te mostrar que você precisa e pode tirar um tempinho agora, desses próximos dias aí de 2023, revisar o seu ano, pensar quais foram as palavras que podem definir o seu ano, revisa as suas metas que você tinha lá no começo do ano ou no ano passado. Até compartilho com vocês que aqui no consultório eu faço 2 documentos assim com checklists de sonhos e conquistas que eu gostaria de ter. Então eu coloco lá compromissos, né, objetivos que eu tenho, sonhos que eu tenho, profissionais e pessoais. Então o que eu quero para o meu consultório em 2024? Eu coloco ali algum checklist com tópicozinhos que eu quero poder avaliar durante o ano. Então vira e mexe eu olho para aquela lista para eu não esquecer. Eu também faço isso pessoalmente, coloco alguns tópicos ali que eu espero, que eu gostaria, que eu quero colocar em ação. E eu começo a também estar, né, sempre próxima dessa lista para entender o que eu vou poder fazer e o que eu posso fazer para conquistar aquilo ali até dezembro
do ano que vem. Também pegando esse gancho de planejamento do próximo ano, também gosto de separar algumas fotos que às vezes nem são minhas, mas que eu pego em alguns aplicativos aí, né, pego na internet e coloco realmente num mural que é acessível para você lembrar dessas fotos que podem representar aquilo que você quer conquistar. Então, por exemplo, um dos meus objetivos é ter a leitura de novo mais recorrente, mais presente no meu dia a dia. Então eu posso tirar o print ali, uma foto de uma menina lendo e colocar nesse mural para eu poder lembrar dessa situação no dia a dia e ter isso estimulando, né, a minha realização, porque é algo que faz sentido para mim. E aí depois disso, então, você vai fazer a sua listinha, né, do que você gostaria para sua alimentação, para atividade física, para sua saúde. Vai pensar então em compromissos que não sejam extremistas, nem rígidos, restritos, que sejam claros, que você possa descrever o que realmente é aquilo, o que tem por trás daquele objetivo, quais são os pontos que vão significar esse seu objetivo, esse seu compromisso. Quando você vai fazer, quantas vezes, como vai ser esse processo, deixa tudo muito claro. Por isso, os seus objetivos, os seus compromissos não precisam ser grandiosos e com várias opções, né? Porque você pode se perder nisso e ficar muito mais difícil realizar, colocar em ação. E depois você vai encontrar uma forma de acompanhar e você vai aprender a lidar com as recaídas porque elas vão acontecer. E você tem maneiras, inúmeras maneiras de lidar, de recomeçar, de voltar para a rotina, de conquistar o seu compromisso, o seu objetivo lá no final do ano. Espero que tenha feito sentido. Eu quero muito te agradecer se você está aqui já há um tempo, se você é uma pessoa nova no canal, mas que esteja consumindo o conteúdo. Eu sei que a gente está evoluindo juntas, então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de levar essa alimentação mais leve, sem culpa, para você. Às vezes a gente acaba não se conhecendo, mas ainda assim espero que esteja fazendo sentido esses vídeos. Também fica aqui um espaço para você compartilhar o que você conseguiu aprender nesse ano, ou nos momentos, né, nos vídeos que você conseguiu assistir aqui no canal. Que você se sinta confortável, segura para me dar ideias do que trazer para o ano que vem. É claro que a gente continua aqui em 2024, toda semana, com um vídeo novo sobre uma alimentação mais leve, sem culpa, sobre autocuidado, sobre comer emocional. Também tem muitas coisas, muitas novidades aqui para o consultório que eu também quero trazer mais por aqui. Muito obrigada por me acompanhar, espero que tenha sido um momento muito especial, como foi aqui para mim também, conseguir colocar esse compromisso em ação de ter os vídeos toda semana. E a gente se vê no ano que vem.